Olá, boa noite. Estamos iniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que aqui nos encontramos para prosseguir nesse estudo que estamos realizando há tanto tempo, né? Estamos estudando a terceira parte do livro, que trata sobre as leis morais. Hoje, dia 15 de junho de 2022, deixando aqui o nosso abraço a todos aqueles amigos e amigas que assistirão em outros dias esse vídeo. Quantas pessoas que conheço que dizem, né, que acompanham, e eu percebo que estudam junto conosco, mesmo que não aqui online. Fica o nosso abraço aqui, os votos de muita paz a todos. A nossa amiga Ivani Santos, já sempre aqui conosco. Tudo bem, Ivani? Boa noite, bem-vinda. E os amigos e amigas que vão chegando aqui também pelo Facebook, né? A nossa amiga Dirce Dias, boa noite, Dirce. A Larissa Mello, tudo bem, Larissa? A Eliane Ferreira Gomes, querida amiga. Loiva Carnope, tudo bem, Loiva? Bem-vinda. Muita alegria que nós aqui nos reencontramos, né? Estudo semanal das quartas-feiras. A Lourdes Bonafim, tudo bem, Lourdes? Bem-vinda, viu? Muito boa noite. Nós estudamos, pessoal, na semana passada, né? Só recordando, há 2 semanas que nós estamos estudando a lei do progresso. E hoje nós vamos concluir esse estudo sobre a lei do progresso, que foi bastante longo aí o tópico, né? Uma lei que abrange várias questões, né? E hoje então a gente vai concluir iniciando pelo tópico que chama Progresso da Legislação Humana, tá? E depois entraremos naquele outro tópico que foi divulgado, né? Influência do Espiritismo no progresso, tá bom? Hoje, a gente começa hoje, então, pela questão 794, tá legal? Só estou aguardando uns minutinhos só para que dê tempo de mais amigos possam acompanhar aqui conosco. Às vezes demora uns minutinhos para se conectar, né? Aqui mais amigos foram chegando. A Zuleide Carvalho, tudo bem, Zuleide? Boa noite. Quem mais aqui? A Maria Helena Butião, nossa amiga. Abigail Osterman, muito bem-vinda. Abigail, boa noite, viu? Dizendo aqui que esteve ausente, né? Perdeu uns 2 ou 3 encontros. Mas fica gravado, né? Se uma hora você quiser buscar o vídeo, né? Dá para... Inclusive, pessoal, deixo aqui um recado, né? Não sei se todos sabem, eu tenho também um canal, né, pelo YouTube, onde a gente procura deixar ali salvo todos os vídeos, né, desse estudo. Eu tenho todos os vídeos desse estudo de O Livro dos Espíritos, tem desde o primeiro lá. Então o canal meu é Paulo Eduardo Sampaio no YouTube. Se alguém quiser se inscrever, né, toda semana eu levo esses vídeos lá para o YouTube também, né, fica lá disponível. Além de algumas palestras também que a gente realiza, acabo salvando também lá no canal do YouTube, tá bom? Fica aí mais uma oportunidade, de repente alguém quer repassar algum estudo, né? Relembrar alguma coisa que foi estudada há algum tempo atrás, lá fica mais fácil para localizar, porque pelo Facebook vai juntando outras postagens, né? Fica longo para achar. E lá no YouTube relaciona todos os vídeos ali na sequência, né? Acho que fica bem mais prático, tá bom? Então, quem quiser, se inscreva lá no canal, que todo vídeo novo vai, né, o aviso, tá bom? Então, vamos lá, já deu uns minutinhos aqui para o pessoal conectar, né? A gente, como sempre fazemos, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire a todos, que nos abençoe nesse estudo, para que a gente possa tirar bastante proveito de tudo aquilo que estudarmos hoje e que a gente possa, né,
O intuito é que com esse conhecimento a gente vá repensando a nossa vida, a nossa forma de agir, conhecendo um pouco mais sobre as leis divinas, procurando seguir mais, viver mais de acordo com as leis divinas, né? Esse é o nosso objetivo, então, com esse estudo. E que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire para que a gente consiga ter esse olhos de ver, como dizia o Mestre, para que a gente consiga absorver o máximo do ensinamento que a doutrina nos oferece. Legal? A Cristina Caon aqui também. Tudo bem, Cristina? Muito bem-vinda, viu? A Rosa Lima Barros também, sempre conosco. A Ana Lúcia Olive. Turminha vai se formando aí, né? Muito legal esse grupo que está sempre aí, estamos sempre juntos. Vamos lá então, né, pessoal? Deixa de enrolação, né? Vamos trabalhar um pouquinho, né? Nós vamos então pela questão agora, iniciando a 794, tá bom? E a pergunta é a seguinte: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Vejam que pergunta interessante, né? Porque nós já entendemos que existem as leis humanas e existem as leis naturais, ou leis de Deus, né? As leis humanas são ainda falhas, né? Vão se melhorando com o tempo. E as leis de Deus são sempre as mesmas, imutáveis, perfeitas, né? Algumas dessas leis nós estamos estudando aqui, né? Lei do trabalho, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei agora, né, do progresso. Essas leis são leis divinas. Então ele pergunta aqui, Kardec, né? A gente poderia reger-se, a gente poderia dispensar as leis humanas? Essa que é a pergunta de Kardec, né? E os espíritos então respondem assim: poderia. Começa dizendo que poderia. Mas aí eles vêm com algumas condições, né? Poderia se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Ou seja, né, nós poderíamos viver somente com as leis de Deus. Poderíamos dispensar as leis humanas. Poderíamos, né, se nós estivéssemos em outro nível evolutivo. Porque eles dizem aqui, se nós todos, né, se a humanidade toda compreendesse bem as leis divinas, e nós sabemos que nós temos ainda dificuldades para compreender perfeitamente as leis divinas e praticá-las, esse que é o problema. A gente de repente pode até conhecer, como a gente está estudando, a gente vai buscando conhecer cada vez mais, mas será que a gente conseguiria viver todas essas leis, né, colocá-las em prática na nossa vida? Vivermos de acordo com essas leis? Aí é que é o problema. Se nós que estamos buscando, estudando, tentando fazer o melhor, temos dificuldade, imaginem aqueles que nem despertaram ainda para as noções de espiritualidade, de leis de Deus. Então, assim, a humanidade ainda não tem condições, né, de viver somente com a base das leis divinas, né? O nosso amigo Neto, tudo bom, Neto? Dizendo aqui, a evolução moral ainda não nos permite seguir somente as leis de Deus. É justamente isso. Então, eles estão deixando claro que é isso mesmo. Nossa evolução moral ainda não nos dá condições de dispensarmos as leis humanas, né? Porque eles dizem aqui, a sociedade tem suas exigências. A gente poderia entender isso, né? Porque nem sempre nós agimos da melhor forma, nós agimos corretamente, nós buscamos ações no bem, nem sempre nós agimos de acordo com as leis divinas. Então o que acontece? Muitas vezes nós somos rebeldes, nós agredimos o semelhante, nós desrespeitamos o direito do outro. Isso que eu digo nós, humanidade, tá, pessoal? Nós estamos nos referindo ao todo aqui, a coletividade terrestre. Então nós muitas vezes agimos mal. Então o que acontece?
Basta a gente olhar o jornal, o noticiário, né? Quantas pessoas hoje agindo com crueldade, né? Tirando a vida do outro a troco de nada. Então vejam, se fosse somente a lei divina de consciência, não bastaria ainda. Então hoje nós precisamos de leis ainda duras, severas, né? Leis que contenham a animosidade dessas pessoas. Precisamos ainda de fiscalizações, de punições, como a gente sabe, né? Porque a gente já percebe que muitas pessoas na Terra já estão despertando para viver bem, respeitar as leis. Quantas pessoas que existem hoje, né? Muitos de nós provavelmente já aprendemos a respeitar as leis humanas também. Por exemplo, coisa simples, né? Vai numa rodovia, tem um limite de velocidade. A pessoa que tem consciência, que já tem uma educação moral também, né? De consciência, de responsabilidade, essa pessoa não ultrapassa o limite de velocidade. E ela não fica preocupada se tem radares naquele trecho da estrada. Ela vai andar à velocidade permitida durante todo o percurso. Essa é uma pessoa consciente. Mas vejam quantos que agiriam dessa forma. Para a gente ter noção, num simples exemplo, né, de conscientização, como que nós ainda não podemos dispensar as leis humanas. Porque tem pessoas que vivem à base só se for, né, imposto, se for fiscalizado, se tiver punição, se tiver multa, aí que a pessoa respeita. Se não, ela não tem ainda, muitos, né, não têm ainda essa consciência desperta, né, da importância de respeitar as leis. Então nós estamos submetidos às leis divinas também, além das leis humanas, né? As leis divinas a nível de consciência, né? E as leis divinas, é interessante que elas são leis que trabalham a nível de nossa reabilitação, são leis educativas, né? As leis divinas são perfeitas, porque elas trabalham em nós a nossa melhoria moral. Mas nós vamos falar mais à frente ainda que as leis humanas não têm esse lado, né, educativo, ainda são leis mais punitivas, né? Mas vamos ver ainda na próxima questão também. Vamos ver aqui se tem alguma colocação antes de seguir para a próxima. A Zilma Siqueira, Farol de Luz, lá no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Zilma? Boa noite, viu? Luzia Cássia de Castro, né? Bem-vinda. Leonora Noal, sempre também agora acompanhando com a gente. A Zaide Calil, tudo bom, Zaide? Um abraço. Giselda, eu não sei se é Giselda ou Giselda, desculpa se eu pronuncio errado, costumo falar Giselda Fontanese, né? Se estiver errado, me corrija, por favor, a pronúncia aí. A Janete, né, Tesma, muito bem-vinda. Ana Maria Andrade Cirino e a Rafa Souza, nossa amiga aqui também, dizendo boa noite a todos que participam deste estudo maravilhoso. Tenham todos um excelente feriadão. Valeu, Rafa. Bom feriado para você também. Vamos então à frente aqui, questão 796, tá? A questão 796 é a seguinte, ela vem reforçar a questão anterior que acabamos de comentar, né? No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade, né? As leis duras, né? Ele quer saber, é uma necessidade? E olha o que os espíritos respondem de uma forma um tanto quanto dura até, né? Eles dizem assim, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Vejam que eles colocam um termo até meio pesado aí, uma sociedade depravada, porque realmente nós temos que reconhecer que eles estão falando do conjunto, né? Muitas pessoas da sociedade ainda estão agindo de forma, né, rebelde, agressiva, cruel. Então ainda é uma sociedade, né, com esse termo que eles usam, a gente poderia entender assim,
Uma sociedade degenerada, né, ainda pervertida, ainda má, tem muito disso, infelizmente, né? E eles dizem que as leis humanas são severas por causa dessa condição da humanidade, né? E eles dizem assim, infelizmente se destinam a punir o mal depois de feito. É verdade, né? Elas não são leis educativas, elas são punitivas. Porque, veja, uma pessoa comete um crime, ela é condenada, é colocada no presídio, né? Então, vejam, é uma punição, ela está isolada, porque realmente ela não pode conviver em sociedade, mas ela está apenas reclusa, né? Presa, distante do convívio social. É uma punição. Essas leis não são educativas, porque deveria-se ter uma forma, veja bem, as leis de Deus, como que elas agem? Elas são reparadoras, né, as leis divinas. Quando a gente erra, lembra que lá no céu e inferno a gente aprende que nós, quando erramos, passamos por um processo de 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. Então, as leis divinas, elas exigem do espírito que erra a reparação do mal. A gente reencarna para reparar o mal feito àquela outra pessoa. Então, não basta apenas sofrer a expiação. A questão punitiva seria como se fosse a expiação. A gente sofrer a consequência do mal cometido. Mas a lei divina pede mais, pede a reparação. É como se as leis humanas oferecessem condições daquele que erra de trabalhar em favor daqueles que ele prejudicou. Fazer de alguma forma uma reparação dentro do que fosse possível para reparar o mal praticado àquelas pessoas. Então as leis humanas vão ter que caminhar em direção a isso. As leis humanas vão ter que se aproximar das leis divinas para trazer essa forma reparadora também, e não apenas punitiva. Porque, como eles dizem, é a verdade. As leis humanas só vão agir depois que o mal está feito. Elas não são educativas. As leis humanas ainda não preparam as pessoas para não agir no mal, né? Por isso que Kardec vem trazer aqui em sequência, os espíritos dizem, né? Só a educação poderá reformar os homens. Esse é o caminho da transformação da humanidade. Educação, não educação escolar apenas, é lógico, né? Não só a educação intelectual, mas a educação moral. E nem apenas só a educação moral básica, ali, trivial, mas uma educação moral profunda. Vamos buscar, eu me lembrei, vamos lá na questão 685. A gente tem que ficar associando as questões. Lembra que nós estudamos, né, na questão 685, Kardec diz assim: não a educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Vejam que bela colocação de Kardec. Ele está destacando aqui, né, lá na questão 685, a importância dessa educação de base, né, que os pais, os educadores, desde os primeiros, né, meses de vida já começa essa educação. Aqueles primeiros 7 anos de vida da criança são essenciais para perceber ali, né, os sinais de um problema de caráter, de conduta, para passar valores, né, morais para aquele espírito que está ali na fase infantil, encarnado. Então, a educação moral, né, que tem que ser trabalhada para que cada vez mais se formem pessoas de bem, pessoas moralizadas, pessoas que aprendam a respeitar as leis, tanto as humanas quanto as divinas, né? É tão bonito quando a gente encontra alguém educado moralmente, perfeitamente educado. Essa pessoa respeita tudo, né? Procura respeitar as leis humanas, as pessoas, os locais, tudo. É uma pessoa que não agride o meio ambiente, que não tira direito do outro, que não fura fila, que respeita limite de velocidade, tantas coisas, né? Então, essa pessoa educada, quanto mais tivermos pessoas assim na sociedade, né, mais a nossa humanidade avança aí, né?
A nossa amiga Evani aqui no Instagram dizendo, para não errar novamente, teria que arrepender-se e despertar a consciência. Então, isso que a Evani coloca, né? Arrepender e despertar a consciência, porque é o caminho, né? Arrependimento, e a hora que a gente se arrepende, né, Evani? Se a gente se conscientiza que aquele erro foi algo que não deve ser cometido novamente, aí sim leva ao despertar da consciência de passar a agir de forma melhor, né? Para que a gente não fique, né, reincidindo no erro. Vamos ver aqui a Dirce Dias, né, dizendo, mas a lei divina é perfeita, enquanto as leis humanas, além de tudo, é corrupta. As leis humanas, né, elas procuram caminhar para a gente percebe que as leis humanas avançam. Sim, as leis humanas estão progredindo cada vez. Nós temos leis procurando ser mais justas, né? Mas lógico, as leis humanas ainda não são perfeitas, né? Elas contemplam até muitos direitos, mas que muitas vezes nem são colocados em prática, né? Estamos ainda progredindo. Silvia Guerra, tudo bem, Silvia? Boa noite, viu? Bem-vinda. Cleusa Bueno e Olga Siqueira, muito bem-vindas. Vamos então agora para o tópico influência do Espiritismo no progresso, tá? Esse que eu divulguei até porque é o tópico aqui mais importante. A questão 798, Kardec pergunta assim, o Espiritismo, vejam que pergunta interessante, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Vejam que pergunta interessante, né? Porque a gente sabe, nós espíritas que conhecemos a doutrina, sabemos a beleza da doutrina, que é uma doutrina do Cristo, né? Então veja, ele pergunta, já que sabe, né, que a doutrina é tudo isso, ele quer saber se a doutrina vai ser uma crença comum de todos em geral, né? Ou ela será apenas de algumas pessoas no futuro, né? E os espíritos respondem, certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Mas vejam agora, terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, a hora que eles dizem aqui, pessoal, que o Espiritismo se tornará crença geral, a gente não pode confundir. Não quer dizer que o Espiritismo no futuro será a única religião. Não é isso. A gente não pode ter essa ideia de achar que vai ter só a religião espírita. Não é. Porque eles estão dizendo crença geral e não crença única. Então o Espiritismo, o que ele vai acontecer? Cada vez mais as religiões vão continuando, cada religião vai continuar com a sua forma de apresentação da religião, mas elas vão devagarzinho aceitando os princípios que a doutrina espírita coloca como princípios fundamentais, porque estão na natureza. Vejam bem, é como a gente pensar assim, os católicos continuarão católicos, mas com o passar do tempo passarão a aceitar a reencarnação, por exemplo, como muitos já aceitam. Então a reencarnação vai fazer parte da crença católica, entendeu? Só que eles continuarão católicos. Os evangélicos, por exemplo, continuarão evangélicos, mas aceitarão mais facilmente a comunicação mediúnica e assim outras coisas. Porque vejam,
vamos relembrar, a doutrina tem 5 princípios básicos, como se fosse ali o alicerce da doutrina, os pontos fundamentais. Quais são? Crença em Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade de mundos habitados. 5 pontos principais. Esses 5 princípios fundamentais da doutrina espírita não são do Espiritismo, não são criação do Espiritismo, entenderam? Eles são da natureza, são da criação divina, sempre existiram. Então as religiões, conforme vão avançando, elas vão perceber que esses princípios não são exclusividade da doutrina espírita, e elas vão passar a incorporar esses princípios às suas crenças, né? Então nós poderemos ter várias religiões, mas religiões mais atualizadas, né? Aceitando reencarnação, aceitando comunicação dos espíritos, entendendo que existem muitos mundos habitados, né? Entendendo a reencarnação. Então é isso que eles dizem, que o Espiritismo será uma crença geral nessa forma, né? Dos princípios que a doutrina esposa. E tem uma frase, eu não sei se é de Leon Denis, se vocês souberem me confirmem, mas uma frase muito bela, muito sábia, né? Que tem muito a ver com o pensamento de Leon Denis, se não for dele, tem muito a ver com o pensamento dele. Essa frase diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Olha que bem colocada essa frase. Quer dizer, se o Espiritismo fosse a religião do futuro, seria só ela, seria a única. Mas não, quando diz que o Espiritismo será o futuro das religiões, quer dizer, o Espiritismo vai contribuir para outras religiões adotarem esses princípios que estão na natureza. Entenderam? Aí poderemos ter várias religiões, como temos hoje, mas religiões mais voltadas, né, para a realidade da criação divina. Só que eles dizem aqui, né, que o Espiritismo terá que sustentar grandes lutas, porque muitos ainda, né, não aceitarão a ideia espírita, os postulados espírita, e eles dizem aqui, não por convicção, não é que é difícil convencer a pessoa a aceitar, não é isso, porque os princípios espíritas são claros, né, são lógicos, mas eles dizem aqui porque são pessoas que têm interesses próprios, né? São aquelas pessoas muito apegadas às coisas materiais, ao materialismo, e essas pessoas não aceitariam as ideias espíritas no sentido de que existem várias existências, de desapego às coisas materiais. O que eles mais querem é gozar dos bens materiais. Então tem pessoas que não vão bater contra, né, essas ideias espíritas por longo tempo, mas eles dizem que vai chegar uma hora, Kardec até comenta, que ele diz assim, ainda 2 ou 3 gerações ainda resistirão, né, às ideias espíritas, mas que mais para o futuro, né, marcará uma nova era na história da humanidade. Imaginem a hora que todas as religiões, né, conseguirem aceitar esses princípios e compreender essa beleza da criação divina, né? Aí será um grande avanço aí para a humanidade, né? Vamos ver aqui, acho que tem algumas colocações, eu não quis cortar aqui para não interromper o raciocínio. A Iva Souza, tudo bem? Iva Carmor, tudo bem, Carmor? Bem-vinda. Rocha Forte, querida amiga, lá do Sociedade Espírita Irmã Lavínia, muito bem-vinda, viu, Rocha? Uma alegria a tua presença aqui conosco também. Que isso, nada de mestre, não. A Loiva dizendo aqui, isso já está acontecendo, a reencarnação está sendo aceita por várias religiões, realmente, né? A reencarnação já é algo que a gente percebe, né? Muitos católicos dizem, declaram-se, né? Que acreditam na reencarnação. Mesmo porque a própria ciência, né, pessoal? A própria ciência vai contribuindo para provar isso. Tem muitos pesquisadores trabalhando em cima dessa questão da reencarnação. Não vai demorar muito, né? Vai ser uma realidade mesmo.
Ana Lúcia dizendo também, né, já estou percebendo isso. A Dirce dizendo aqui, no momento já existe muitas pessoas de religião, né, que já buscam o evangelho. Eu conheço algumas pessoas que gostam de ouvir sobre o espiritismo. Isso, é isso que a gente está percebendo. Aquelas pessoas que se dizem, né, Dirce, simpatizantes, né, com o espiritismo. Não são espíritas, se declaram simpatizantes. É aquela pessoa que tem sua religião, mas vai ao centro, toma um passe, assiste uma palestra. É muito legal isso, né? Porque sente que encontra algo de bom, né, no meio espírita. Isso é muito legal. A Zola Dias, tudo bem, Zola? Bem-vinda, viu? Boa noite. Quem mais aqui? A Rocha, né? Ainda dizendo aqui, ainda somos vistos como pessoas esquisitas, no mínimo. Tem isso também, né, Rocha? Nem todos vêm com bons olhos, né? Tem aqueles... Porque, infelizmente, pessoal, quando se fala espírita, né, espiritismo, tem pessoas que associam com outras práticas, né, espiritualistas, que não são espíritas, mas que há toda uma confusão, né? Então, às vezes, acabam distorcendo um pouco, vendo a gente, imaginam, né, que fazemos coisas, né, que não existe nada disso, então acabam vendo de outra forma. O que mais aqui? A Loiva dizendo... respondendo para a Rocha, né, dizendo, acho que não, Chico Xavier tem fãs em vários credos e ajudou muito a desmistificar essa história de falarmos com os mortos. Eu acho assim, vocês duas têm razão, porque algumas pessoas veem, né, dessa forma, como esquisito, mas muitos já admiram, já são simpatizantes. A gente ainda tem um pouco das duas situações, né? Ana Lúcia dizendo, as pessoas respeitam muito os espíritos. Então, outro ponto favorável, que realmente tem, né? A gente percebe muito isso, né, pessoal? No próprio centro, né? Até as pessoas, os dirigentes, até orientam, né? Olha, tem bastante gente vindo de outras religiões, vamos explicar certos termos, vamos falar de uma forma que eles compreendam. Então tem muito isso, né? Eu acho também que estamos mais para sermos bem vistos, né? Bem recebidos pelos outros irmãos de outras crenças, né? Mas temos também aqueles que ainda nos acham, né, esquisitos, como foi colocado ali pela amiga Rocha, né? A Débora Rabelo aqui também, tudo bom, Débora? Deus te abençoe também, amiga, muito bem-vinda. Eu não sei se o Insta travou aqui de novo, deixa eu ver, não tem nenhum comentário aqui não, né? A Ivani outro dia reclamou comigo que eu não estava vendo, mas parece que está tudo normal aí, né? Bom, vamos seguir aqui. Agora nós vamos, pessoal, ficar de olho aqui no horário, né? Meia hora. Nós vamos agora para a questão 799. 799 é a seguinte: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Né? Importante isso, estamos tratando da lei do progresso, e o Espiritismo pode ajudar o progresso. De que maneira? E vejam que clareza de resposta, como sempre, né, que os Espíritos dão. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, vejam que importante é isso, né, pessoal? A contribuição que o Espiritismo pode dar é destruir o materialismo, porque o materialismo é o grande mal, né? É a grande chaga, como eles colocam. Porque o materialismo não desenvolve nenhum valor de imortalidade. Ao contrário, o materialismo foca na vida única, né? A pessoa que é materialista, muita fé sempre, né, Zola? Legal. A Zola já veio aqui para o Instagram agora, muito bom, Zola. Então, o materialismo foca na vida presente, né? O que acontece? A pessoa que é materialista, ela não acredita ou tem muitas dúvidas se a vida prossegue, se tem alguma coisa depois da morte. Então, essa pessoa materialista, qual que é a visão dela?
é o hoje. Eu preciso viver o momento presente intensamente, porque eu não sei se eu vou ter um futuro, né? Se terá algo depois disso aqui. Então a pessoa materialista, ela vai querer aproveitar o máximo a vida, porque ela diz assim, a vida é curta, né? Eu só tenho essa vida, eu preciso aproveitar o máximo. Então essa pessoa materialista, ela não vai se preocupar em agir de forma, às vezes até com sacrifício em favor do outro, aquela pessoa que já está consciente de que a vida prossegue, que vale a pena até se sacrificar pelo outro. Essa pessoa não, ela não quer preocupar com ninguém, ela vai pensar em si mesma, ela quer mais aproveitar a vida, né? E ela se sente apenas o corpo, ela não acredita que tem algo nela além do corpo. Para ela é só o cérebro físico, não tem nada além disso, né? Então essa pessoa vive para o corpo. Ela não considera espírito, ela não considera mundo espiritual, realidade futura, nada disso. Então o que acontece? O espiritismo vem justamente combater essa ideia. Porque o espiritismo vem provar que a vida prossegue. Eu digo provar porque as comunicações mediúnicas são provas autênticas, né? Quem viu as comunicações que Chico deu, aquelas pessoas que vinham comunicar-se com seus familiares, dando detalhes que eles não negavam, dizendo coisas que só aquelas pessoas da família poderiam saber. Então eram provas irrecusáveis, né? Tanto que, não sei se todos sabem, as cartas psicografadas de Chico já conseguiram até absolver pessoa que foi levada a julgamento em tribunal, num tribunal para ser condenada aqui nas leis humanas, né? Então houve já cartas inocentando pessoas que aqueles que desencarnaram vieram dizer que explicavam a situação e os juízes, né, que julgavam aquele caso aceitaram cartas psicografadas para inocentar pessoas que estavam sendo acusadas de crimes. Para a gente ter ideia como que o Espiritismo vem para mostrar a realidade da vida que prossegue. Então o Espiritismo choca-se frontalmente com o materialismo, né? E é dessa forma que ele vai contribuir. Porque quanto mais pessoas tiverem na Terra espiritualizadas, né, despertas para a realidade da vida futura, como diz Kardec, que a vida prossegue após a morte do corpo, quanto mais isso tiver, mais progresso vai haver. Porque nós vamos nos conscientizando de que somos imortais, né? Essa é a ideia. Nós temos que nos conscientizar que somos imortais, que a vida não se resume apenas isso aqui, nessa vidinha curta aqui de 80, 100 anos. Que mais aqui? Eles dizem aqui também, né? Contribui também para compreendermos que nós somos irmãos, todos iguais perante Deus. Então, quando a gente entende que nós somos espíritos habitando um corpo, a gente não vai dar valor para a cor da pele, né? Para a diferença de classe social, diferenças de opções, né, de gênero, não nada disso. Nós vamos entender que somos, na essência, como todos iguais, todos espíritos. Então o Espiritismo vai também acabar com esses preconceitos, com essas discriminações. Quanto mais a pessoa compreende, né, que é um espírito imortal. Tem alguém dizendo aqui no Instagram que está sem som. Será? Tem mais alguém que confirma isso para mim? Porque até agora ninguém reclamou nada. Reaterramento. Vamos pedir um retorno aqui, viu, Rê? Porque até agora ninguém falou nada, não. Ninguém reclamou. O que mais aqui? Bom, acho que mais ou menos essa ideia aí, né? Vamos ver aqui, acho que tem uma colocação aqui da... Então, Evani dizendo que o som está normal. Ô Rê, tenta desconectar, sai e volta novamente, às vezes resolve, tá? Pode ser algum probleminha aí com o seu aparelho, com a sua conexão. Vamos ver aqui, acho que tem alguma colocação aqui da Silvia, né?
A Silvia dizendo, no livro O que é o Espiritismo... então tá bom, Rê. No livro O que é o Espiritismo, no diálogo com o padre, Kardec diz... Peraí que rodou aqui. Kardec diz algo muito importante. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com os seus princípios de liberdade e tolerância. A seus olhos, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Olha que legal, né, que a Silvia trouxe aqui, um trechinho, né, esse livro que é muito bom também, né, O que é o Espiritismo, um livrinho fininho, né, que eles dizem até que deveríamos ler antes das obras consideradas básicas, né, que Kardec prepara o entendimento para entrarmos no estudo da doutrina, né. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. Então, muito legal, viu, Silvia? Muito obrigado aí, sempre contribuindo com a gente aí com essas colocações, com esses recortes que você traz dos livros aí. Muito bom, agradeço muito, viu? A Dirce Dias dizendo, é tudo a seu tempo, né? E isso mesmo, Dirce, eu ia até falar sobre isso, né? O Eclesiastes, né? Porque é tudo a seu tempo, até a próxima questão vai falar muito isso, né? O Eclesiastes diz, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. É bem lembrado isso, viu, Dirce? Muito legal, tudo a seu tempo. Obrigado, Maria Helena, que o som tá legal. A Rocha dizendo, enquanto houver pensamentos de diferença de raças, se preocupar porque uns têm dinheiro, outros não, né? Pensar em ter e não ser, e o verdadeiro amor ao próximo florescer, e a caridade não só material, mas em pensamento e atos de solidariedade forem feitos com real amor, aí sim seremos realmente pessoas melhores. É isso, né, Rocha? Obrigado. Nós estamos caminhando para isso, né? O nosso estudo aqui é para desenvolvermos esse entendimento, né? E eu creio que muitos de nós já estamos, né, desenvolvendo essa ideia, esse entendimento, né, Rocha? De que precisamos respeitar, somos todos iguais, né? Acabar com esses preconceitos. Eu acho que muitos da Terra já estão nessa condição, graças a Deus e graças, né, a Jesus que nos acompanha, os bons espíritos que nos ajudam. Nós já estamos avançando para essa condição, sim. A Silvia Guerra colocando, né? Aqui também, Ivani, há tempo para tudo, só nos falta a paciência. Aí, Ivani. A Silvia colocando aqui, aquele que nos procura como irmão, acolhemos como tal, ao que nos repele, deixamos-lo em paz. Isso, né? É o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas, porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhes tenho dito, demais no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer. Isso que a Silvia toca é um ponto bastante interessante, né? Porque eu também concordo que às vezes, a pretexto de querer, né, realizar algo de bom, de convencer, de converter, às vezes a gente acaba passando, né, Silvia, de um limite de respeito ao outro, né? Então, como a Silvia coloca aqui, deixemos-no em paz, deixemos na mão de Deus. Tem pessoas que ainda não estão em condições de entender algo mais profundo, mais, né, espiritual. Então, tem horas que não adianta partir para a briga. Eu também sou favorável a essa ideia que a gente deve, lógico, semear sempre, né? Levar a palavra de luz, de consolo da doutrina, mas que também saibamos, né, respeitar o outro. Até a Silvia está colocando que é do mesmo diálogo de Kardec com o padre, que é algo muito sensato, né? Obrigado, Silvia. Muito legal, viu? Deixa eu me ver o horário, 15... A Rocha dizendo aqui, concordo, há pessoas que querem vencer pelo cansaço, né? E não pelo amor.
Legal. Vamos lá mais um pouquinho então, pessoal. Tem duas questões, acho que dá ainda, né, para a gente encerrar. 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Olha que interessante, né? Por que eles já não poderiam estar ensinando isso há mais tempo atrás? E vejam a resposta, né? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Foi o que a Dirce lembrou lá do Eclesiastes. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então é muito interessante, pessoal, os exemplos que eles dão aqui, né, para nosso entendimento. Por que os espíritos não ensinaram sempre? Eles respondem com dois exemplos. A gente não ensina a criança o que a gente ensina ao adulto. Quer dizer, a criança não tem condição de entender tudo aquilo que um adulto pode entender. Assim eles estão, como se diz, fugiu a palavra, eles estão comparando, né, com a nossa evolução espiritual. Nós, em tempos atrás, seríamos umas crianças espirituais, né? Não teríamos ainda condições de receber as informações que os espíritos trazem hoje que eu digo, né, a época de Kardec para cá. Então, quando eles perceberam que a humanidade já tinha condições, começaram as revelações espíritas, né? Mas antes não era ainda possível. Como a Dirce lembrou, Eclesiastes, há tempo para cada coisa, né? De acordo com a maturidade espiritual da humanidade. E aí, pessoal, vou falar uma coisa que eu digo sempre. Vejam que belo isso. Jesus, como nós sabemos, é o governador espiritual do planeta Terra. Jesus acompanha a evolução da humanidade desde os primórdios, né? Desde que nós começamos lá atrás, muito lá atrás, na época da Terra pré-histórica, né, dos mundos primitivos, que a Terra foi um mundo primitivo. Jesus já estava nos acompanhando os passos. Então Jesus foi acompanhando e percebendo qual era o momento ideal para cada nova revelação. Então Jesus percebeu o momento de enviar Moisés à Terra. Moisés, que é a primeira revelação, ele não veio por acaso naquele tempo que ele veio, porque Moisés veio mais ou menos, né, 1.300 a 1.500 anos antes de Jesus, ou seja, 3.500, 3.700 anos atrás. Então ele não veio por acaso nessa época, foi a época que a humanidade já tinha condições de receber a primeira grande revelação da lei divina, os 10 mandamentos. Já era um povo mais ou menos pronto para receber aquilo. Tanto é que os 10 mandamentos vêm de uma forma proibitiva até. Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo. Por quê? Era uma humanidade ainda difícil, dura de coração, né? Então precisava daquela forma de revelação da lei divina. A Rocha dizendo aqui que o Face travou, veio para o Instagram. Será que tem mais alguém com problema aí, pessoal? Qualquer coisa me deem um retorno. Para mim aqui não apareceu nada, Rocha. Mas obrigado aí pelo alerta. E André Luiz, pessoal, ele diz assim para a gente que o espírito humano lida com a razão há 40 mil anos. Imaginem, nós já estamos reencarnando na Terra, já despertando para a razão há mais de 40 mil anos. Imaginem quantas reencarnações já tivemos. Então, para a gente perceber como que Jesus vem... Obrigado, gente. Disse Ana Lúcia, então tá bom, tá em ordem. Pode ter sido algum probleminha com a nossa amiga Rocha, então. Obrigado, Loivo. Tudo no tempo certo, né? As 3 revelações. Por exemplo, a hora que Jesus manda um missionário para a Terra. Ele envia, por exemplo, um Francisco de Assis, um Buda, né? Um Krishna.
Quantos missionários que Jesus enviou, Sócrates, lá na Grécia, né? São missionários que vêm na hora certa, vêm para dar um avanço. E Jesus, que é o maior expoente, né? Ele também analisou a hora certa para ele vir. Quando Jesus veio, era o momento certo, não é por acaso. Jesus veio, trouxe a lei de amor, falou de perdão, falou de Deus como Pai. E Jesus disse, vê se vocês se lembram, Jesus falava assim, olha, muito ainda vos tenho a dizer, mas vocês não poderão suportar, com as minhas palavras, né? Então ele queria dizer o quê? Ele veio trazer um avanço, mas tinha mais a dizer. Aí ele falou, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que estará convosco para toda a eternidade, que vos fará relembrar o que eu vos tenho dito e ensinará outras coisas, que é a doutrina espírita. Jesus já sabia que depois de muitos séculos, ele nos enviaria o Espiritismo, que é a doutrina dele. O Espiritismo é a doutrina do Cristo. É o complemento da sua mensagem, né? Tudo aquilo que ele disse, muito tenho a dizer, mas vocês não podereis suportar, ele enviou agora com o Espiritismo. Agora a gente já consegue absorver, entender, compreender esses ensinos mais profundos. Para a gente perceber isso, tudo tem o tempo certo. Jesus está completamente no controle do progresso da humanidade terrestre, né? É muito bom, muito legal isso, né, pessoal? Vamos ver aqui se tem alguma colocação mais. Acho que está tudo em ordem, né? Nós vamos para a última questão, tá bom? Bem no horário aqui, tá dando bem para programar as questões aqui que eu reservo. Número 802, então. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? A Ivani dizendo que bênção, né? A doutrina consoladora, obrigado a Jesus. É isso mesmo, a gente tem que ser muito grato. Então vejam que colocação interessante aqui, né? Já que o Espiritismo vai marcar um progresso da humanidade, Kardec quer saber, né? Por que os espíritos, então, não vão em toda parte? Seria assim para a gente entender. Por que em toda parte eles não vão, fazem fenômenos, se materializam, aparecem para as pessoas para mostrar a realidade espiritual? Por que eles não fazem isso por toda parte? Essa é a pergunta de Kardec. E eles respondem: desejarias milagres? Mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Que resposta maravilhosa, né? Porque a pessoa, né, meus amigos, a pessoa que não tem aquilo que Jesus chamava olhos de ver, a pessoa que não quer enxergar, ela não percebe que a vida tem todos os dias como se fossem milagres diante dos nossos olhos. Quantas bênçãos de Deus que nós temos na vida a todos os dias, né? Primeiro eles comparam aqui com Deus. As pessoas não enxergam, quantas pessoas que renegam Deus até, não enxergam a misericórdia, a bondade, o amor de Deus concedendo benefícios, né, auxílio espiritual, quantas bênçãos todos os dias na vida, e muitos não enxergam isso. A primeira coisa que eles colocam. Depois eles dizem de Jesus, né? Vejam,
tudo que Jesus fez, aqueles chamados milagres que nós entendemos que não são milagres no sentido de derrogar as leis divinas, mas o que Jesus fez, aqueles prodígios que ninguém faz até hoje, né? E nem assim Jesus convenceu a todos, para deixar claro que tem pessoas que mesmo que, né, se materializar um espírito diante dele, ele vai ver como fraude, ele não vai aceitar. Então, os espíritos dizem muito sensatamente que não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Vejam que belo. Deus quer que cada pessoa não seja forçada a acreditar nisso. Porque é muito ruim você chegar para alguém e falar, tem que ser assim. Veja, isso é assim, aceite isso. Não. A pessoa tem que ter o seu tempo. O momento que ela se convencer de que aquilo é uma realidade. Cada pessoa precisa de um tempo. Por isso que a gente não pode sair querendo converter todos para o Espiritismo. O Espiritismo não faz proselitismo, né? Nós não estamos em busca de encher o centro espírita. Cada pessoa tem seu tempo. O que a gente deve, sim, é aproveitar aquele momento que a pessoa está buscando. A pessoa, de repente, de uma outra religião, está insatisfeita ou passa por um momento difícil da vida, procurando explicações. Aí nós temos que semear ali. Deixar uma orientação, deixar um livro, um convite para ir à casa espírita. Aí aquela pessoa está no momento propício de buscar. Mas não aquele que está convicto da sua religião, que está bem na sua religião. Respeitemos essa pessoa e deixemos ela lá, que está muito bem aonde se encontra, né? Então está muito claro aqui que precisa ser algo consciente, construído pela própria pessoa, por cada espírito, a seu tempo. Então Deus é muito sábio, né? Nos ama tanto que Ele quer que a gente encontre o caminho que leva a Ele, né? Por nossos méritos, por nossas buscas, por nosso interesse, por nosso trabalho realizado de buscar esse caminho, de buscar essa verdade, né? Vamos ver aqui, então, acho que tem mais alguns comentários. A Dirce diz, né? Quando o homem vir por vontade própria, assim como nós estamos aqui reunidos, o mundo será um lugar melhor, porém tudo a seu tempo. Isso, muito legal, Dirce. A Rocha dizendo, muitas pessoas ainda procuram as casas espíritas para ver fenômenos, né? Justamente, sendo que é uma doutrina de estudo e conhecimento. É isso que a Rocha fala, é muito verdadeiro. Se você falar para a pessoa, você quer assistir um estudo na casa espírita ou ver uma reunião mediúnica? Não precisa nem dizer qual que é a resposta, né? As pessoas ainda, muitas querem ainda o fenômeno, né? Vamos respeitar, cada um tem seu tempo. Lógico que a gente precisa orientar, né? Mas não podemos forçar uma situação. A Loiva dizendo que lembrou do Padre Quevedo. Eu também me recordo, o Padre Quevedo foi realmente uma figura assim bem, né, marcante. O que mais aqui? A Silvia dizendo, o Espiritismo tem por missão... deixa eu ver primeiro aqui da Ivani, Silvia, senão roda aqui o Instagram, eu não consigo ver. A Ivani dizendo aqui, aprendi que cada pessoa tem a religião que melhor cabe ao seu progresso. É isso mesmo, viu, Ivani? Cada religião tem né, cada pessoa busca ali onde se sinta bem, onde aquela religião oferece aquilo que ela precisa. Então, por isso que é importante, cada religião tem o seu papel, né? A Silvia dizendo, o Espiritismo tem por missão combater a incredulidade, né, e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem, ou você que de tudo duvida, ou daqueles que tudo duvidam, né? O número desses não é no pequeno, como muito bem sabeis. Os que têm fé religiosa, e você a quem essa fé satisfaz, deles não tem necessidade. Acho que é sobre o diálogo ainda, né Silvia? Combater a incredulidade, né, e suas funestas consequências.
Porque a pessoa que não acredita em nada, realmente, né, aquele cético, né, muitas pessoas céticas, decorrentes até do materialismo, então acaba sofrendo, né? Pessoas que não acreditam em nada, acham que depois da morte não vai ter nada e vão sofrer até depois do desencarne, essa postura infeliz, né? A Larissa dizendo aqui, tem pessoa que procura a doutrina espírita quando perde algum ente querido. Então, essa colocação da Larissa é muito oportuna, né? Para a gente até, é um momento que a gente tem para consolar, para semear ali, né? Deixar orientações, acolher essa pessoa. Então é um momento muito propício que a pessoa busca uma orientação, porque ela quer ali se agarrar a algo, né? E a doutrina tão consoladora, né, Larissa e todos, tão verdadeira, com tanta realidade da vida espiritual, vai levar consolo para essas pessoas. Que a gente então aproveite, né, para oferecer a nossa contribuição quando a gente percebe alguém, lógico, no momento certo, né? Não é no momento ali do velório que a gente vai chegar falando alguma coisa, mas depois que a pessoa está tranquila, né? Passou aquele momento, de repente cabe ali levar uma palavra, um livro, né? Você põe um livro às vezes na mão de uma pessoa, pode transformar a vida daquela pessoa, né? Então é muito importante. Maria Helena dizendo, né, ela lembrou até do Padre Quevedo, essa dói. Essa foi uma ótima lembrança. Não, Silvia, fica tranquila. Eu percebi que eu fiquei engasgando também para ler, né? Ela colocou aqui, saiu alguns erros na pressa de digitar. Não, eu te agradeço, Silvia. Eu vejo, até imagina, coitado, né? Tendo que, se pudesse falar aqui seria mais fácil, né? Ter que digitar é um sofrimento. Mas deu pra gente pegar aí o recado. Obrigado, viu, Silvia? Agradeço até teu esforço aí de ficar digitando, né, um texto até longo, mas eu fico muito feliz com a tua contribuição. Pessoal, então nós estamos chegando aqui ao final do estudo, tá bom? Mais uma semana aí de estudo. Muito obrigado a cada um de vocês, agradecendo o nosso Pai, infinitamente amoroso, agradecendo Jesus, o nosso Mestre, tão amoroso, né, que nos acompanha há tanto tempo a nossa evolução. A hora passa rápido, né, Vani? Para mim passa, agora para vocês às vezes demora, né? Para mim aqui, a hora que eu percebo, já está na hora de encerrar. Então, nossa gratidão aos bons espíritos amigos e a gratidão eterna a vocês. Abração a todos, muita paz, Deus abençoe vocês, seus familiares. Muito obrigado aí pela participação, mais uma noite de estudo. E vamos seguindo, né, pessoal? Acho que faltam ainda aí 2 ou 3 leis divinas, né? Das leis morais. E aí nós vamos entrar na quarta parte do livro, tá? Que é a parte final. Creio que não vai muito tempo aí, a gente tá chegando ao final do livro, né? Tem passado rápido até, né? Mas para mim tá muito gostoso. Pessoal, muito obrigado, viu? De coração, presença de vocês, sempre aqui com a gente, até na véspera de um feriado. Muito interesse de vocês mesmo, muita dedicação. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí por todas as mensagens que vou ler com calma aqui, que sempre muito carinhosas, né? Muito fraternas. Eu não tenho como agradecer, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Um bom fim de semana, um bom feriado a todos, né? Que saibamos aproveitar esse feriado aí para convivência em família, né? Aqui também tem deixa eu ver aqui, Aranjo, dizendo que os irmãos de luz sempre estejam te guiando. Assim seja, meu amigo. Muito obrigado, viu? Uma boa noite a você, a todos. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abração.